Estamos de novo aqui. Estamos novamente aqui a página Vamos Falar de Educação e a página Educa Sempre, fazendo essa parceria para conversar sobre educação em tempos de pandemia, como assegurar os direitos, com o Dr. Luiz Miguel Ferreira. Para reiniciar essa segunda parte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, porque eu percebo que, em relação aos problemas e dificuldades, é uma das modalidades que estão sofrendo mais agora nesse contexto de pandemia. Nós tentamos fazer essa busca ativa com os alunos, não está funcionando adequadamente, principalmente porque eles também têm toda essa situação em relação ao mundo do trabalho, de garantir a empregabilidade ou não. Muitos deles estão focados na questão do emprego e deixando a própria formação para se preocupar posteriormente. Além disso, nós ainda não tivemos, na verdade, uma liberdade para poder fazer em forma de módulos, porque eles não estão acessando, né? Está sendo muito baixo o acesso deles às ferramentas de tecnologia. Então, gostaria se o Dr. Luiz e a Maria Alba pudessem falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos em relação a assegurar direitos. Bem, aliás, nós temos vários desafios, né, Valquíria? Não é só com relação à educação de jovens e adultos. Saiu o parecer do Conselho Nacional de Educação e ele trata de vários itens. Educação infantil, que a gente já lidou, o ensino fundamental, anos iniciais, né? O ensino fundamental, anos finais e médio, a educação de jovens e adultos, a educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade, que é um problema sério, a educação especial, que é uma outra questão que a gente vai ter que tratar, a educação indígena, de povo quilombola e povos tradicionais, e a educação superior. Então, veja que a gente tem várias peculiaridades. Por exemplo, a educação de jovem e adulto e a educação de inclusão de alunos com deficiência. Como nós vamos trabalhar a inclusão de alunos com deficiência na pandemia? Qual vai ser a nossa metodologia? Aqueles alunos que precisam de um profissional de apoio escolar. Como que a gente garante esse apoio escolar? Se a criança está na família, não vai precisar do apoio? Pode não precisar do apoio para aquelas atividades da vida diária. Ir ao banheiro, comer, fazer a sua higiene pessoal, etc. Tá? Mas, e aquele apoio pedagógico da AE? Né? Como é que nós vamos compatibilizar isso para os alunos da educação especial? Quer dizer, esse também é uma questão nova que nós vamos ter que trabalhar. Como é que nós vamos fazer hoje? Não é só pelo meio da internet, do meio tecnológico. Nós vamos ter que descobrir uma nova forma de ação junto a essas famílias cujas crianças têm algum tipo de deficiência. A mesma situação, eu penso, é com a educação de jovens e adultos. Quer dizer, quais os recursos disponíveis para eles, para que eles possam acompanhar o desenvolvimento educacional? Ou quais os recursos que nós podemos disponibilizar a eles? Então, essas situações acabam interferindo no dia a dia da atividade educacional, porque você vai ter uma variedade de ações, principalmente aqueles profissionais que atuam no ensino fundamental 2 ou no ensino médio e que também vão ter que trabalhar com o aluno com deficiência, sem deficiência, ou na educação de jovem e adulto com deficiência ou sem deficiência. Enfim, eu acho que é uma questão a mais para a gente discutir. Mas eu gostaria de ouvir a Maria Alba também sobre esse tema. É verdade, a educação de jovens e adultos, a gente percebe, inclusive, uma ausência de elementos que possam contribuir conosco, com os educadores. Se nós formos buscar na própria BNCC, o que tem lá para a educação de jovens e adultos? Dá a impressão que sempre nós estamos trabalhando, fazendo puxadinhos para dar conta desse público tão importante, que não teve oportunidade na época certa,
e que agora as políticas públicas precisam fazer o seu dever de casa, trazendo ele para as escolas de uma forma diferenciada. Agora, na pandemia, isso ainda piora um pouco, porque nós estamos lidando com um público que já está numa faixa etária mais elevada, que tem menos facilidade ainda com todas essas ferramentas à distância, e ainda tem a questão legal do calendário. Eu me preocupo um pouco com essa questão do calendário, porque as lideranças, diretores de escola, supervisores, dirigentes de ensino, precisam dessa legalidade do calendário, mas a gente tem que estar ali, estar com foco no aprender, e essa educação de jovens e adultos, ela faz só meio ano. E o Ministério da Educação, ele não flexibilizou a carga horária. Então, como dar conta dessa educação que vai ser à distância, que vai ser remota, com um público tão diferenciado? É um grande desafio mesmo, né, Valquíria? Eu vou ler aqui só um pedaço do parecer do Conselho Nacional de Educação, que eles falam assim: recomenda-se que, respeitada a legislação e observando a autonomia e competência, as instituições dialoguem com os estudantes na busca pelas melhores soluções, tendo em vista os interesses educacionais dos estudantes e o princípio normativo de garantia do padrão de qualidade. Pedagogia de projetos, incremento de apoio à infraestrutura das aulas e acesso à cultura e às artes podem ensejar estímulos às atividades, considerando-se ainda as especificidades do ensino noturno. Ou seja, deixa completamente aberto para ver com os alunos qual que é o melhor encaminhamento. Pelo menos essa foi a leitura que dá para se fazer desse parecer. Nós que temos bastante experiência com a educação de jovens e adultos, o ideal é que o atendimento remoto, para essa modalidade, ele fosse feito através da impressão mesmo de atividades, e que os alunos tivessem uma rotina a cada 10 ou 15 dias, passar na instituição de ensino para recolher e devolver essas atividades. Mas, assim, até deixando um prazo mais estendido, para considerar toda a realidade que eles têm, né? Agora, o problema maior para a escola e para os profissionais da escola é que, se ocorre a evasão e o abandono, para o aluno vai comprometer o seu futuro, o seu projeto de vida. E para a instituição, a curto prazo, de imediato, vai comprometer o porte. Então, muitos profissionais, no pós-pandemia, poderão ter a perda da sua lotação naquela unidade. E isso também nos preocupa bastante. Evasão, né? Eu acho que a evasão e o abandono, ela vai atingir não só a questão da educação de jovens e adultos, mas como toda a rede. E quando a gente começou a nossa discussão era como garantir educação de qualidade para todos. Eu acho que vai ser o nosso desafio pós-pandemia, vai ser a qualidade, a educação de qualidade para todos novamente. Quer dizer, se hoje a gente conseguiu trazer os alunos para a escola, eles vão ficar em casa, depois nós vamos ter que voltar para trazê-los novamente, a fim de garantir essa educação para todos. O que eu acho, Valquíria, que é um tema também que me deixa muito intrigado, é como vai ser esse mundo após essa pandemia. Não adianta a gente falar que vai ser de tal forma, de outra forma, não sei, a gente não sabe como vai ser. O Átila Yamarino, que é um biólogo, tem um canal no YouTube muito famoso que fala sobre a questão do vírus, deu uma entrevista muito longa na TV Cultura, no Roda Viva. Ele disse que o mundo não voltará a ser o que era. Não voltará a ser o que era. Ele acha até que vai ser diferente, pode ser até mais unido. Quem sabe, se essa previsão for adequada, essa união vai facilitar a atuação da educação. Vai fazer com que a educação desenvolva, junto com a família e com a comunidade, ações para recuperar, para buscar aqueles que estão fora da escola e etc. Mas a verdade, e aí eu acho que é um problema que a gente tem que pensar, é que a educação, apesar da gente ter avançado muito na questão educacional, a educação ainda tinha muitos problemas. E veio a pandemia para trazer mais problemas ainda, e problemas esses que a gente não estava acostumados a lidar.
Então, todas essas ações vão ser ações desafiadoras para o professor, para o gestor, para nós que lidamos com o direito, por exemplo. Nós temos hoje um grupo de promotores discutindo como nós vamos trabalhar a educação nessa pandemia. Por quê? Porque os pais estão indo até a promotoria, eles querem saber como fazer essa questão de reposição de aulas, etc. Então, veja que está mexendo com tudo essa questão, e a gente precisa trabalhar isso. Quer dizer, eu acho que, mais do que nunca, e a professora Cláudia Costin fala isso, nós temos que pensar fora da caixinha. Nós temos que inovar na forma como a gente vai trabalhar. Fazer planos adaptativos, fazer fazendo, trocar experiência de sucesso e insucesso, negociar recurso, aceitar ajudas, aprender com o processo, oportunidade para aproximar dos pais, certo? Então, essa é aquilo que a gente fala, né? Você trocar o pneu do carro com ele andando. Vai ser mais ou menos isso. Nós só não podemos ter medo de errar. A gente vai ter que fazer. Nós não podemos pecar pela omissão. A gente tem que fazer essa situação. E nisso daí, eu lembro uma conversa que nós já tivemos, Valquíria, que é a respeito da homeschooling. Uhum. Né? Que muita gente pode trazer essa questão novamente para o debate em face da situação que estamos vivendo. É bom deixar claro que o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que não há legislação específica que trate da homeschooling, razão pela qual ela não pode ser realizada ou efetivada, concretizada em nosso país, certo? Agora, se a gente pensar nesse tema, nesse momento agora, a professora Rita Coelho fala o seguinte: é aproveitar da tragédia para criar um precedente. Nós não podemos pensar na desgraça e tentar resolver as coisas nesse momento agora. Podemos pensar homeschooling mais para frente, numa situação normalizada, mas pensar homeschooling agora é aproveitar da situação da pandemia para querer colocar alguma coisa da qual nós não estamos ainda preparados. Então, acho que cada situação tem que ser analisada de forma separada. Ou seja, vamos trabalhar com as situações que a gente vivencia agora. Temas como homeschooling, para depois. Hoje, por exemplo, o debate mais viável para nós é discutir eventual reposição e calendário escolar. Como é que nós vamos trabalhar essa questão? Essas horas vão ser consideradas como horas-aulas? Como é que isso vão ser trabalhado? Doutor Luiz. Oi, perdão, pode falar, Maria Alba. É que o Dr. Luiz abordou algo que eu achei bem importante, que é a questão de que isso tudo é novo. Então, todas essas ferramentas que nós também estamos fazendo uso, também é novo. E nós não sabemos quais serão os resultados disso. Eu estou saindo da escola agora, até ontem, é real, até ontem eu estava lá. Hoje estou de férias e já não retorno. Mas o que eu observei? Eu observei os professores se apropriando de fato dessas ferramentas que estão aí disponíveis a eles e buscando atender esses alunos da melhor forma possível. Quando o Conselho Estadual de São Paulo coloca que todo esse atendimento tem que ser bem registrado e que haverá uma avaliação diagnóstica no retorno desses alunos, então eu acredito, e a hora que o Dr. Luiz fala, cada situação tem que ser avaliada num dado momento, eu também trago isso para esse universo, para esse contexto do agora. Essa reposição tem que ser um olhar único, específico para cada local, já que nós não temos um sistema único de educação. Então, tem que ter muita seriedade no que está se fazendo e eu tenho certeza que também nós teremos muitos resultados positivos de tudo isso. Essa questão do gestor, do diretor, do supervisor, do dirigente municipal de educação, dos dirigentes de Estado, que aí lidam com a questão da jornada, ela é mais delicada, a Valquíria aponta aí a situação
da educação de jovens e adultos, que aí abandonam, aí fecham-se salas, e isso tudo é muito preocupante, mas é algo que está aí, e nós temos que saber lidar. A Valquíria deu uma sugestão, porque trabalhou muito com isso, de atividades para serem entregues. Outro dia, a própria Marina Spini, numa live nossa, colocou de módulos de EAD, já que houve aqueles momentos de telecurso que, de uma certa forma, foi um sucesso. Então, são ferramentas que cada educador vai colocando e vai vendo de que forma que isso vai funcionar. Esses resultados também serão de base daquilo que vai permanecer no nosso retorno. Concordo com o Dr. Luiz que essa educação, em especial o processo da pré-escola, da alfabetização, e o ciclo 2 que está lá, que deve ser presencial, a educação não se faz sem o professor, sem a mediação do professor, sem a convivência desses alunos, que é riquíssimo, que é isso que enriquece todo esse processo, essa troca, mas eu também acredito que o pós-pandemia nós vamos ter pesquisas muito ricas daquilo que deu certo e que vai continuar valendo dentro da educação. Exato. Eu gostaria de resgatar o que o Dr. Luiz colocou bem no início, né, em relação a esse equilíbrio entre o Estado e a família em relação ao compromisso da educação dos filhos, dos indivíduos. Nós estávamos vivenciando uma situação de violência dentro das escolas, dentro do chão da escola. Nós que vivemos isso todos os dias, a gente sabe o quanto que estava difícil para os professores. A questão do respeito, justamente dessa interação família e escola, das boas maneiras dos alunos. Eu vejo claramente, assim como está acontecendo com o meio ambiente, esse resgate, né, das águas se tornarem mais límpidas, da atmosfera sendo resgatada novamente, né, restaurada. Então, eu vejo também que isso vai acontecer dentro das escolas. Eu tenho uma grande esperança sobre isso, a respeito disso, que vai, apesar de todas essas dificuldades, né, que nós estamos vivendo por conta da pandemia, mas o legado dela, embora tenha todo esse impacto imediato para a educação, mas vão ter muitas coisas positivas. E um deles é a restauração de diálogo entre família e escola, e também o respeito dos alunos para com a escola, para com os professores. Direto nós estamos recebendo dos alunos, eu quero aula presencial, eu cansei da aula online, eu quero aula presencial. Pro, eu estou com saudade de você. Vários relatos na internet, de pais, de alunos, os alunos pequenos gravando áudios, assim, bem carinhosos para os professores. Então, eu tenho, assim, grande esperança que a escola ela vai voltar a ter o seu lugar de fato na formação dos indivíduos e o seu papel de importância perante a sociedade. Uma das coisas que eu fico pensando, e nós já falamos um pouquinho sobre isso, é a questão do professor. E eu gostaria de voltar nessa questão do professor. Tem um livro muito interessante, já é um clássico, sobre mal-estar docente, do José Esteves, espanhol, e ele trata dessa questão de situações que levam um mal-estar ao professor. E uma das questões que ele levanta, são vários temas, e uma delas é a falta de apoio à escola, ao professor. Então, é aquela história assim, se o aluno vai bem, é mérito dele. Se o aluno vai mal, a culpa é do professor, né? A outra questão era a questão tecnológica. Porque um professor, ele dá aula cedo, à tarde, de noite, ele muitas vezes não tem condições de acompanhar a evolução tecnológica e muito menos as notícias que correm na internet, etc. Então, antigamente, você tinha uma guerra no Vietnã, para ter uma informação aqui no Brasil dessa guerra ia demorar muito. Hoje, você clica na UOL, você sabe o que está acontecendo no mundo todo. E a hora que esse professor vai para a sala de aula, muitos desses alunos têm muito mais informação do mundo do que esse professor. Isso causa um mal-estar nele, que vai causar depressão, afastamento, etc. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que essa pandemia, ele vai resgatar um pouquinho o papel do professor. Eu acho que a família tende a reconhecer melhor o papel do professor. E o professor, por sua vez, vai perder o medo dessa questão da internet.
que é aquele bicho que morde, etc. Não, nós vamos poder trabalhar com ela como ferramenta, etc. Então, isso eu acho que vai ser algo que vai interferir na profissão de professor. E, no meu ponto de vista, isso é bom, isso é louvável. Ou seja, cada vez mais a família e a sociedade reconhecendo o papel da escola, reconhecendo o papel da educação como condição de garantir a igualdade das pessoas. Então, eu acho que isso é bem interessante e vale a pena a gente discutir, né? Colocar essa questão em discussão. Mas o que a gente vê hoje, Marialva, são muitas pesquisas já levantadas para tratar da questão da pandemia. E agora eu queria, se a Marialva não tiver mais alguma coisa para acrescentar a respeito disso, eu ia falar um pouquinho das pesquisas, porque eu acho que é interessante. A primeira questão que eu queria falar com vocês era de um economista do Banco Mundial, Wildo Lautart, né, que fala dos desafios regulatórios e pedagógicos dessa suspensão. E aí ele fala assim, 2 pontos fundamentais. Um é o que nós vamos trabalhar na pandemia e o outro é o que nós vamos trabalhar depois da pandemia, pós-pandemia. Então, na pandemia, nós temos que tentar manter o aprendizado. Por que manter o aprendizado? Porque uma criança fora da escola já tem pesquisas e mais pesquisas dizendo que ela regride. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma pesquisa de que durante as férias o aluno perde consideravelmente o raciocínio com relação à matemática, principalmente. Então, é um desafio nosso manter esse aprendizado. Segundo, prover de estrutura durante a pandemia, ter estrutura para se fazer as coisas, né? E os professores usando essas novas ferramentas. Quer dizer, o professor ele vai ter que se adaptar a essas novas ferramentas. Pais, com relação à casa agora, durante a pandemia, os pais têm que estar engajados. E aí é a nossa questão de motivá-los na educação dos filhos. E os estudantes vão ter que estar habituados a uma nova rotina. Ou seja, eu não vou acordar cedinho para ir para a escola, eu vou acordar cedinho para ficar em casa e ter que estudar em casa. E na pós-pandemia, né, se isso foi tratado na pandemia, na pós-pandemia, nós vamos saber como é que nós vamos reabrir essas escolas. Isso vai ser uniforme em todo o país, ou cada um vai abrir de um jeito? Como nós vamos trabalhar com a evasão e o abandono escolar? Como é que nós vamos recuperar as desigualdades decorrentes da pandemia? Quer dizer, aquele aluno que conseguiu desenvolver mais e um outro que desenvolveu menos, como é que nós vamos chamar esse que veio um pouco mais de eficiência para um plano de igualdade? E vamos ter que discutir a questão da saúde mental do professor, né? Que eu acho que é fundamental. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que pensar que escola que nós vamos reabrir. Ou seja, além de você pensar com o carro andando, nós vamos ter que pensar lá na frente como é que nós vamos abrir essa escola. E aí você vai ter que ter a questão do calendário, que nós vamos ter que discutir, a questão da avaliação. Como é que vai ser a avaliação dessas crianças que estão fazendo ensino à distância, né? E uma coisa que ele coloca, que eu acho interessante, é que mesmo com o retorno às aulas, o ensino online vai continuar. Ou seja, nós vamos, já que nós vimos que esse tal de internet, esse tal de computador não morde, então nós vamos continuar com ele. Por outro lado, se isso é na questão acadêmica, na questão educacional, na questão de segurança e isolamento, nós vamos ter que reorganizar espaço. Nós vamos ter que adaptar intervalo para evitar aglomeração. Quer dizer, aquele intervalo que a gente vinha todos os alunos saindo, né, das salas de aula, nós vamos ter que rever isso daí. Não vai ser mais dessa forma. Eu acho que vai ser intervalo por sala, ou como é que vai ser essa forma para evitar aglomeração? Como é que nós vamos evitar essas aglomerações? E não só evitar aglomeração, mas você colocar crianças no pátio, sem que elas interfiram na educação das outras que ainda vão continuar na sala de aula, né? A questão de visitas. Se tem uma coisa que nós vamos ter que pensar na escola, proibir visitas. Porque você não sabe quem é que está visitando a escola, se ela está vindo com algum problema, com alguma questão de saúde, né? E vamos ter que trabalhar muito a questão de diretrizes de limpeza
e higiene, né? Eu acho que esse é um problema que vai entrar na rotina, não só da escola, mas de casa mesmo, né? Hoje até parece que eu estou com toque, né? Que eu chego, lavo a mão, aí você sai e lava a mão de novo, aí daqui a pouco você lava a mão novamente. Quer dizer, olha, quem tem toque agora tá igual todo mundo, estamos tudo no mundo nivelado. De forma que a gente, então, vai ter que viver com essa nova realidade, né? Isso vai implicar em formas de como nós vamos atuar. Tem uma outra pesquisa que foi feita agora, recentemente, por 98 países. São 2 professores de Harvard que fez essa pesquisa com os países, secretários de educação, e levantaram assim um checklist para uma resposta educacional à pandemia. Eu vou citar só os títulos do que ele estabeleceu. Por exemplo, estabelecer uma força-tarefa ou um comitê gestor. O que é ideal? Que cada município tenha uma força-tarefa ou um comitê gestor. Igual, por exemplo, o Ministério Público criou um gabinete da crise, um gabinete da pandemia, uma Secretaria de Educação é extremamente necessário ter alguém que concentre todas as informações da questão da pandemia. Desenvolver um cronograma, né? E-mails para comunicação desse cronograma. Olha, como é que vão ser as nossas aulas, o nosso recurso, nossa educação à distância, o que quer que seja, e como eu vou me comunicar com os pais e com os professores, né? Definir os princípios que irão orientar a estratégia. Por exemplo, se é proteger a saúde dos alunos e dos profissionais, se é garantir a aprendizagem acadêmica, se é dar apoio emocional aos alunos, ao corpo docente e às famílias. Quer dizer, você tem que definir as suas estratégias. Outra questão, estabelecer mecanismos de coordenação com a autoridade da saúde pública. Isso é um fato que eu sempre falo, que é a necessidade de educação conversar com as outras áreas de políticas públicas do município. Saúde e educação. Estabelecer mecanismos de coordenação com as autoridades de saúde pública. Ou seja, nós precisamos conversar com a secretária da saúde. Nós precisamos trabalhar junto. Se em determinado bairro você tem uma incidência maior de contaminados com coronavírus, como é que essa escola vai trabalhar? É sob orientação do diretor? Não, é sob uma orientação da saúde. A saúde tem que conversar. Com relação à escola, definir o que deve ser aprendido durante o período de distanciamento social. Quer dizer, agora que nós estamos aí afastados, estamos os alunos em casa, o professor em casa também, o que é que vai ser aprendido? O que é que vai ser ministrado? Continua o currículo normal? Continua como se não tivesse nada? Não, está tendo uma situação emergencial e a gente precisa identificar. Vamos recapitular, vamos mudar, o que é que vai ser feito, né? Identificar a viabilidade de buscar opções para recuperar o tempo de aprendizagem. Quer dizer, depois que acabar o distanciamento, quais serão as estratégias que as escolas vão desenvolver para recuperar esse aluno? Vai ser contraturno? Vão ser aulas de reforço? Vão ser atividades de casa? O que é que vai ser feito? Porque que vai ocorrer uma desigualdade, eu não tenho dúvida, isso vai acontecer. Outra questão que ele levanta, identificar os meios de ensino. Quando viável, esses devem incluir a aprendizagem online, né? Mas também uma conectividade maior entre professor e aluno, não só uma questão online. Definir claramente os papéis e a expectativa dos professores. Quer dizer, o que o professor deve estar pensando hoje, nesse tempo de crise? Será que ele está pensando que ele vai trabalhar como ele trabalhava normalmente? Né? Qual é a expectativa dele com relação à aprendizagem? Hoje, mais do que nunca, a gente está num mundo muito conectado, né? Você tem muitas escolas com Facebook, certo? E aqui ele fala, criar um canal, um site de comunicação de professor, alunos e pais. Quer dizer, se as escolas têm os seus Facebooks da vida, é muito importante que esse Facebook seja uma ferramenta de comunicação de escola, aluno e pai, né? Outro tema que ele fala, assegurar apoio
assegurar apoio adequado aos estudantes e famílias mais vulneráveis. Quer dizer, se você tem na sua comunidade determinados alunos ou famílias que têm menor resiliência, que têm menor condições de sobrevivência e de recursos, é com esses que a gente tem que ter uma atenção especial. Essas famílias mais vulneráveis. Tá? Criar mecanismo de formação continuada emergencial para os professores. Esse é um ponto extremamente importante. Quer dizer, a gente sempre fala, o professor tem que ter formação continuada, isso faz parte da carreira, do desenvolvimento dele. Ótimo. Agora, mais do que nunca, ele tem que ter uma formação continuada em outras ações. Por exemplo, nessa questão de tecnologia e etc. Né? Definir mecanismo de avaliação, que eu acho que é um dos pontos que a gente tem mais enfrentado algumas dificuldades, né? A questão da alimentação, do fornecimento da alimentação e principalmente, eu acho, um sistema de comunicação. A escola tem que ser transparente. A escola tem que passar para os pais quais são os problemas que elas estão enfrentando, como eles estão solucionando, como eles estão encaminhando e assim por diante. Eu acho que essa transparência faz parte e precisa ser desenvolvida. Enfim, ele faz esse checklist e depois, quando ele aplica um questionário para sistemas educacionais do mundo, desses 98 países, fala assim, quais as atividades que os entrevistados identificam como mais crítica neste momento? Ou seja, o que é mais crítico para esses professores, coordenadores, etc. A resposta maior, que teve maior incidência, garantir a continuidade da aprendizagem. Esse vai ser o desafio. Garantir a continuidade da aprendizagem. Logo em segundo, apoiar os alunos que não conseguem estudar. Porque você vai encontrar alunos que têm resistência ao estudo. Se já tinha dentro da sala de aula, em casa, então pode ser que tenha muito mais. Uma outra questão que eles colocam, quais as questões identificadas como mais desafiadoras pelos que foram pesquisados? O que foi mais desafiador? Garantir a continuidade da aprendizagem e apoiar os alunos que não conseguem estudar. Veja que essa aprendizagem e os alunos que não conseguem estudar, o apoio, repete nessas duas questões. Né? Eles têm muita incidência para todos, não é só para o Brasil, para o mundo. Né? Doutor Luiz? Qual tem sido... Oi. Eu só tenho mais um slide. Tá. Nós só pedir para o senhor falar o nome do site para os nossos internautas. Tá, eu falo. Global Education Innovation de Harvard e OCDE. Foi uma pesquisa de 18 a 27 de março de 2020. Tá, agora, então Maria, global, só reforçando. Global Education Innovation de Harvard e OCDE of COVID-19 Education Response, de 18 a 27 de março de 2020. Mas se houve resultados educacionais positivos, inesperados com a mudança, que foi o que a gente está discutindo, teve algum aspecto positivo a levar em consideração? E eles falam, a nível mundial, qual que é o resultado mais positivo? A introdução às tecnologias e outras soluções. Né? E o aumento da autonomia dos estudantes para a educação. A nossa diretora aqui, a Marjorie, ela disse que ao final ela vai escrever, ela vai deixar na legenda escrito o site que o senhor indicou. Ótimo. Eu faço a pesquisa, eu vou passar para vocês depois. Muito bom, hein? Muitas contribuições aí nessa. É muito interessante isso daqui. E eu acho que vale a pena uma consulta, vale a pena na internet, porque é algo assim muito recente, sabe? Mas esses são aí os nossos desafios, né? Que nós vamos ter que trabalhar. Eu já mandei agora. Agora eu acredito que a gente possa encaminhar para as nossas considerações finais, né?
Eu vou abrir a palavra, então, novamente para a Marialba e depois eu repasso para o Dr. Luiz. Eu quero dizer que foi um momento bem rico, essa última pesquisa que o Dr. Luiz nos mostrou, ela aponta dados bem importantes para todos aqueles que fazem em educação, ela serve como um trabalho inicial daquilo que a escola tem que se preocupar no seu retorno. Vale lembrar que a hora que ele fala que toda essa pandemia traz também um processo de união, nós vamos ter que nos reportar mais às secretarias de saúde, por exemplo, nesse momento de ausência das aulas, nós fizemos aqui em São Paulo o programa de vigilância solidária, em que tinha ali na escola, o diretor tinha um grupo de WhatsApp com um vizinho, com a polícia militar e com um pai de uma escola, tudo para olhar essa escola, contribuir para que não tivesse nenhum tipo de transtorno nesse período em que ela ficou ali vazia. Então, a pandemia traz todo esse repensar da escola. Quero lembrar também que o Banco Mundial, em fevereiro de 2018, já apontava que nós iríamos levar 260 anos para atingir o nível de, por exemplo, das competências leitoras dos pais de retorno, que aí o Dr. Luiz traz a questão de como é que nós vamos garantir essa continuidade da aprendizagem. Eu acho que são desafios enormes que nós temos pela frente, esse debate precisa continuar, tem questões bem relevantes aí que nós precisamos aprofundar, a educação especial é uma delas, que eu percebo todos os educadores muito inquietos de que forma e que atendimentos vão dar para essas crianças que estavam ali sendo assistidos todos os dias por especialista, de que forma que essa escola vai se organizar para que não se perca tudo aquilo que já foi trabalhado. Ademais, Valquíria, quero te parabenizar pela iniciativa, me colocar sempre à disposição. Dr. Luiz, foi um prazer enorme, eu acho que nós podemos sim trabalhar outros temas, que bom vê-lo e vê-lo novamente na educação, contribuindo sempre. A educação que era sofrível com o Ministério Público, quando não tinha pessoas como o senhor, que estudou e que quis ali contribuir conosco. Então, muito obrigada, foi um prazer estarmos juntos nessa tarde. Doutor Luiz, meio minuto. Tá, não, eu agradeço a você, Valquíria, pelo convite mais uma vez, agradeço a Marialba, foi um prazer muito grande participar com ela novamente aqui. E só vou falar uma frase para encerrar. Os problemas de adaptação exigem aprendizagem rápido, inovação e tomada de risco. E eles exigem que haja boa vontade para sair da zona de conforto. Eu acho que é isso que nós vamos estar enfrentando agora, saindo da zona de conforto. Muito obrigada a vocês dois, são grande fonte de sabedoria e inspiração. A página Vamos Falar de Educação e Educa Sempre está muito feliz com o dia de hoje e vamos deixar essa discussão a público depois. Um grande abraço. Tchau, tchau, um abraço.